A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva e estou feliz em poder contribuir contigo através dessas reflexões bíblicas, sempre observando o contexto geral das Escrituras para se evitar distorções teológicas. Você está em minhas orações e eu creio, você será grandemente abençoado por esse vídeo, no qual será abordado a temática "A rotina em excesso é a porta da solidão". Aproveite, deixe seu like, seus comentários e compartilhe o vídeo. Sua interação é muito importante para esses vídeos irem mais longe. Diga de onde você está conectado. Na descrição desse vídeo está o link do e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Formação da Personalidade e do Conhecimento. Adquira o e-book e você terá orientações de como ajudar seus filhos e também seus alunos a construir vínculos saudáveis para superar os déficits de aprendizagem, os desvios de personalidades e os bloqueios na busca do conhecimento. O texto áureo da lição "A rotina em excesso é a porta da solidão" está em Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Na verdade aplicada, o pastor Isaqueu Mendes ele pondera que a falta de fé no cuidado divino nos lança nos moldes deste mundo e perdemos a nós e aos nossos na carreira desta vida. O texto de referência é Mateus capítulo 6, versículos 25, 26, 33 e 34. Eu vou fazer a leitura deste texto no tópico 3.1. Na reflexão de hoje, você terá a oportunidade de parar e refletir sobre a rotina de sua vida à luz do que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes. Você verá o resultado de uma vida de rotina excessiva e terá a oportunidade de entender melhor o porquê a rotina excessiva ela destrói os relacionamentos. Cada pessoa é quem define a sua própria rotina de vida, e sua rotina ela vai determinar o seu estilo de vida, bem como a qualidade ou não de sua vida. Rotina é um caminho já percorrido e conhecido que força a pessoa a repetir o hábito de refazer a mesma trajetória, e mesmo que tenha outras opções, a pessoa ela diz: essa é minha rotina, é minha rota, é minha forma de fazer as coisas. É saudável e até necessário que cada pessoa tenha uma rotina, uma organização do seu dia, mas ela deve estar atenta também para que nunca entre aí numa rotina excessiva. Rotina excessiva é a forma que a pessoa adota para fazer as coisas e essa rotina leva a pessoa a ficar sobrecarregada ao ponto de se esgotar e desequilibrar fisicamente, psicologicamente, profissionalmente e até espiritualmente, sem aceitar opiniões contrárias às suas ou parar ao menos para analisar os possíveis prejuízos que a pessoa possa vir a ter ou que já esteja experimentando. Tudo em excesso é prejudicial e precisa ser combatido por meio da fé, da convicção quanto à vontade de Deus para a vida da pessoa e pela coragem da pessoa se posicionar de maneira equilibrada e temente a Deus nas atividades diárias. O livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, ele registra de forma poética seus pensamentos, suas conclusões quanto à vida e também quanto às atividades humanas. Os anos que Salomão viveu sem observar os preceitos divinos e sua rotina excessiva frente à nação de Israel serviram para ele chegar à conclusão de que a afirmação de que os prazeres humanos e as atividades terrenas são o principal objetivo da vida e a fonte da felicidade é uma falácia, uma afirmação falsa. Com toda a sabedoria que Deus lhe deu, Salomão descreveu as ilusões, as inconsistências, o vazio e as incompreensões que experimentam aqueles que desprezam a vontade de Deus para suas vidas, que é a única coisa que traz recompensa ao ser humano. Salomão vê a vida como algo que pode se tornar um ciclo vicioso, onde tudo se repete com uma rotina danosa e mesmo assim as novas gerações não se dão conta da necessidade de se praticar ações diferentes, já que as novas gerações já conhecem os resultados negativos que foram obtidos no passado e que, se tais ações elas forem repetidas, os resultados negativos novamente serão inevitáveis. A rotina excessiva mina as forças da pessoa. E Salomão ele defende esse ponto de vista com base em suas experiências na sua vida prática. A rotina excessiva destrói as forças da pessoa ao ponto de torná-la improdutiva, tendo em vista o cansaço mental que pode levar a pessoa até mesmo a desenvolver doenças psicossomáticas, dada o desequilíbrio emocional produzido pela carga excessiva de trabalho ou pelas jornadas prolongadas de trabalho.
como por exemplo a síndrome de Burnet, conhecida também como síndrome do esgotamento físico e mental, e que provoca na pessoa falta de motivação, sensação de esgotamento físico e mental, vontade de se isolar, irritabilidade, pessimismo, dificuldade de concentração e ansiedade, dores de cabeça e dores nas costas, fraquezas, mudanças bruscas de humor, insônia e lapsos de memória. A síndrome de Burnet pode ser desenvolvida em resposta ao estresse excessivo e prolongado das atividades relacionadas ao trabalho, que força a rotina excessiva, que é fruto do consumismo desenfreado e alienante da sociedade hipermoderna. A pessoa, para suprir ou na tentativa de suprir seus anseios financeiros, ela acaba por se envolver em jornada dupla e até mesmo jornada tripla de trabalho, que vai drenar suas forças e impedir que ela saia deste ciclo doentio, o que acaba por transformar a rotina da pessoa em algo cansativo e sem graça. Ao deixar de buscar em Deus o sentido da vida e de conduzir sua rotina diária dentro do padrão moral e ético estabelecido por Deus, a conclusão de Salomão foi: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. A vida para a sociedade geralmente é baseada em percas e ganhos. Para Salomão, como para muitas pessoas ainda hoje, o ganho não é nada além do que comer, beber, alegrar-se e satisfazer os desejos do coração. Aí vem as frustrações, já que tais ações elas não preenchem o vazio da alma humana, e a busca intensa em preencher o vazio interno na rotina e excessiva deixa a pessoa cansada, sem graça e com estresse crônico. O resultado visível do estresse vivenciado pelas pessoas dada a rotina excessiva são os consultórios psiquiátricos e psicológicos abarrotados. Como o corpo e a mente não suportam a carga excessiva, daí o desequilíbrio psicológico e espiritual ser inevitável. Não é porque a Bíblia diz que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, que a pessoa ela vai se embrenhar no trabalho ao ponto de comprometer sua saúde. É preciso haver equilíbrio e, nesse sentido, o apóstolo Paulo disse: porque nada trouxemos deste mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A forma como a pessoa é levada a trabalhar para atingir suas metas pode revelar que as metas da pessoa estão equivocadas e que precisam ser revistas. E podem também comprometer o esforço da pessoa e impedir que a pessoa consiga atingir as metas estabelecidas. Para que uma pessoa garanta a sua sobrevivência, é necessário que ela haja de maneira racional, sensata e sustentável. Em Eclesiastes fica evidente que Salomão, ao fazer uma autoanálise, ele percebeu que sua rotina excessiva lhe provocou cansaço e enfado. A rotina excessiva aliena as pessoas, pois tira delas a possibilidade de elas serem e agirem de forma autônoma, por consciência própria, levando-as a um processo que aprisiona e destrói a capacidade proativa. Quando Salomão, em Eclesiastes número 5, verso 16, ele questiona que proveito há em trabalhar para o vento, ele está chamando a atenção para o fato de que existem coisas que, apesar de exigirem muito esforço da pessoa, desgastar a pessoa, é pura perca de tempo, por não ser essencial para a vida, por ser feita em um lugar ou em um período inadequado ou de uma forma desequilibrada. É melhor ter e desfrutar do que é essencial do que ser escravo da rotina excessiva. O excesso de atividades leva a pessoa a perder o foco do que é essencial. Daí a necessidade de cada pessoa projetar sua vida de forma sensata e executar seu projeto de vida de forma equilibrada, evitando assim correr para um lugar que nem ela mesma saiba para onde ela está indo ou sem saber que tipo de resultado ela vai obter no final. Existem batalhas que não vale a pena lutar. E a ansiedade pode levar a pessoa a se precipitar em suas decisões, das quais ela irá se arrepender amargamente mais tarde. Uma vida equilibrada não se deixa ser levada pelo consumismo da mídia ou pelas aparências que estão estampadas nas redes sociais.
Afinal, como bem observa o pastor Isaqueu Mendes, um caráter inabalável perante o Senhor vale mais do que tudo que o ouro e a prata podem comprar. É importante que as rotinas sejam avaliadas de tempo em tempo para que a pessoa elimine as coisas que são classificadas por Salomão como sendo vaidades, passageiras e não essenciais. Do contrário, a pessoa corre o risco de colocar a sua rotina acima da sua vida. A rotina excessiva leva a pessoa a gastar tempo e energia que ela poderia investir nas coisas mais preciosas da vida, que é a sua comunhão com Deus e também com a sua família. Quando o pastor Isaqueu Mendes pergunta o que é que estamos fazendo na nossa vida, e a forma como ele fala sobre a vida estar diminuindo e se acabando, deve levar à reflexão sobre a brevidade da vida. A cada instante que passa, as pessoas têm menos tempo para viver e menos tempo para aproveitar a vida dentro dos padrões éticos e morais estabelecidos por Deus. E se a pessoa ela se prender a uma rotina excessiva, ela irá passar por esta vida sem experimentar as verdadeiras alegrias disponibilizadas por Deus aos seus servos e suas servas. Infelizmente, o ativismo, ou seja, o excesso de atividades, tem provocado este desastre com as pessoas que trabalham até em 3 empregos diferentes e, ao final, não têm disposição física, mental e espiritual para desfrutar do seu trabalho, pois fica tão cansada por ter colocado aí a sua rotina acima da sua vida. O alto nível de exigência nas qualificações para o mercado de trabalho tem também imprimido aí rotinas excessivas aos jovens que, ao chegar no mercado de trabalho, já chegam cansados e impossibilitados de render o que eles poderiam render. E tudo isso teve origem na desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17 diz: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Apesar disto, o texto bíblico orienta: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. A rotina excessiva leva a pessoa a ter que fazer as coisas de forma apressada, e aí acaba fazendo as coisas de forma relaxada, e nessa forma de proceder não repousa a bênção de Deus. Combata o excesso da rotina tomando uma decisão de fé. O pastor Isaqueu Mendes ele apresenta na lição de hoje 3 coisas que vão contribuir nas suas tomadas de decisões e no combate à falta de tempo. A primeira é a fé. A fé te leva a ter foco, a saber onde você quer chegar e o que fazer para chegar lá. Uma pessoa de fé é uma pessoa que tem direção, que não se perde pelos labirintos da vida e nem precisa ficar refazendo as coisas. Cada pessoa ela precisa acreditar naquilo que ela quer e precisa ter razões sólidas, internalizadas como verdades absolutas. A segunda coisa é a coragem. A coragem é a ousadia da pessoa em se dispor a superar os perigos ou superar as situações adversas para alcançar seus objetivos. E para não se prejudicar com rotinas excessivas, haverá um momento que a pessoa terá que ter coragem para dizer não a determinadas propostas e resistir às tentações das cifras que envolvem essas propostas. Um não de forma sensata e equilibrada evita a pessoa comprometer a sua saúde física, emocional, familiar e espiritual, bem como a sua moral e o seu caráter diante da sociedade. A terceira coisa colocada pelo pastor Isaqueu Mendes é a convicção. Convicção é o ato de convencer a si mesmo quanto ao que a pessoa acredita e quanto à sua coragem para defender seu posicionamento. É a persuasão íntima que fez com que Moisés ele continuasse com o foco em libertar o povo hebreu, mesmo diante aí das imposições e das propostas do poderoso faraó. As ações de Faraó em relação à libertação do povo hebreu são as mesmas ações do inimigo para aprisionar as pessoas longe do centro da vontade de Deus. Faraó sobrecarregou o povo de trabalho, oprimiu os hebreus com as responsabilidades assumidas por eles, propôs adoração condicionada ao dizer: sacrifique nessa terra. Aí as pessoas iriam sacrificar, mas envolvidos e dominados pelo sistema mundano na condição de escravo. Depois Faraó diz: não vá muito longe. As pessoas iam continuar em situação de vulnerabilidade, seriam presas fáceis para Faraó. Ele estava como que dizendo: tudo bem que você seja servo de Deus, que você queira ser livre da escravidão, mas não precisa tanto.
Faraó propôs ainda que eles deixassem algo que os fizesse desejar ou ter a necessidade de voltar ao Egito. Ele disse: deixai ir os homens. No caso, as mulheres, as crianças, os animais e as demais riquezas ficariam para trás no Egito para garantir o retorno deles ao Egito. Me permita entrar aqui em uma questão que para muitos é polêmica, mas que para mim é fácil de ser assimilada desde que considerado o contexto geral das Escrituras. É quanto ao princípio sabático, ou seja, relacionado com o princípio do descanso instituído por Deus nos primórdios da humanidade. Não que Deus estivesse cansado ou exausto, necessitando de repouso, mas sim como alguém plenamente satisfeito com tudo o que fez, com a qualidade, com o resultado de todo o seu trabalho. Deus ele criou o princípio do sabar, ou seja, o princípio do descanso, deixando evidente que o ser humano ele precisa descansar após uma jornada de trabalho, que o ser humano precisa respeitar os limites corporais, tendo em vista as maldições recebidas após a desobediência às orientações divinas por Adão e Eva no Jardim do Éden. Cada pessoa precisa se preocupar com seu corpo e preservá-lo, pois o corpo humano é templo e habitação do Espírito Santo de Deus e de forma nenhuma o corpo pode ser destruído ou tratado com desleixo. Caso a pessoa ela deixe de observar o princípio do sabar, ou seja, do descanso, tirando aí um dia de descanso semanal, ela estará se autodestruindo. O excesso de trabalho ou de carga horária excessiva de trabalho é altamente prejudicial e tudo que provoca danos ao ser humano é reprovado por Deus. O princípio sabático, o princípio do descanso, é muito mais amplo do que escolher um dia específico da semana para descansar. O princípio ensinado por Deus é o de que a pessoa precisa descansar de sua jornada de trabalho. Para corrigir o erro de interpretação quanto ao princípio sabático, que estava sendo confundido como um dia específico da semana, Jesus teve que dizer aos fariseus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. A única questão de os cristãos reservarem o dia de domingo para o descanso é o simples fato da constatação da ressurreição de Jesus ter se dado no domingo de manhã. Alguns chegam a alegar que descansar no domingo é uma atitude pagã, já que o termo domingo em inglês é Sunday, dia de sol ou dia de homenagem ao Deus Sol. Se isso for considerado, descansar no sábado é de igual modo uma atitude pagã, já que o termo sábado em inglês é Saturday, dia de Saturno, dia de homenagem ao Deus Saturno. No Novo Testamento não há um só versículo que ordene a guarda do dia do sábado como dia fixo para descanso semanal e adoração a Deus. O que cada pessoa precisa é observar o princípio do descanso, precisa observar o sabar, instituído por Deus, e evitar discussões tolas, como bem orientou o apóstolo Paulo. O pastor Isaqueu Mendes acrescenta quanto ao combate da rotina excessiva, que como cristão o foco principal deve ser adorar e servir a Deus e, em segundo lugar, viver bem com a família e aproveitar seus dias com ela, pois a rotina excessiva enfraquece os relacionamentos. E Salomão via a rotina excessiva como um absurdo, como uma vida sem sentido. Veja a observação que ele faz em Eclesiastes, número 4, versos 7 a 12. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Sem dúvidas, a rotina excessiva fortalece o individualismo e promove a solidão. Mesmo que a pessoa trabalhe excessivamente, tendo em vista e ter sob sua responsabilidade outras pessoas para serem mantidas, a rotina excessiva leva a pessoa a se limitar a si mesma e se fechar em seu mundinho, pois imagina que somente ela pode resolver tudo e manter todo mundo. Quando a realidade é que se as obrigações familiares e sociais, se elas forem distribuídas, todos, com menos esforços físicos, mentais e emocionais, podem somar para o suprimento das necessidades essenciais que uma pessoa sozinha está provendo a custo de uma rotina excessiva. E que, por vezes, essa pessoa deixa de viver a sua própria vida para manter todo mundo. Salomão orienta ainda: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. E Jesus conclui dizendo:
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Somos seres gregários, não fomos criados para a solidão. O pastor Isaqueu Mendes ele pondera que gente precisa de gente. Jesus deixou essa verdade estampada na sua decisão de, ao enviar os seus discípulos para uma missão evangelística, ele os enviou de 2 em 2 para que um ajudasse o outro, já que uma pessoa sozinha tem maior probabilidade de perder a força, de perder a motivação, de perder o foco na missão que recebeu para realizar e tornar o resultado final irrelevante. Salomão, ao observar que é melhor serem 2 do que 1, ele implementa sua explicação dizendo: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O pastor Isaqueu Mendes ele pondera ainda que o afastamento ou o isolamento ele pode ser interno ou externo, já que uma pessoa ela pode estar aí no meio de uma multidão e mesmo assim ela se sentir sozinha, mergulhada no abismo sombrio da mais amarga solidão. Outras pessoas se escondem por trás das rotinas excessivas para viverem reféns das suas próprias solidões. Outro fator que tem levado as pessoas ao isolamento é o uso excessivo das tecnologias, dos avanços científicos, cibernéticos e nanotecnológicos, que gera relacionamentos inconsistentes e sem o calor humano. Tome uma atitude, resgate a vida e os relacionamentos, caso você esteja envolvido em uma rotina excessiva. É o mínimo que cada pessoa pode fazer por ela mesma. Um dos exemplos interessantes que as Escrituras trazem é o de João Marcos, companheiro de viagem de Paulo e Barnabé. Em uma das viagens missionárias, João Marcos decidiu abandonar a equipe de viagens. Ele falhou, mas posteriormente ele se dispôs a retornar à equipe missionária. Ele tomou uma atitude e procurou resgatar a sua vida de missionário e reatar seu relacionamento com Paulo e Barnabé. Só que Paulo, por estar extremamente envolvido em sua rotina missionária, ele fechou os olhos para o reposicionamento de João Marcos e não aceitou sua companhia, deixou de valorizar o potencial de João Marcos e a sua reconsideração, o seu reposicionamento. Anos depois, o próprio apóstolo Paulo, quando preso em Roma, toma uma atitude, repensa sua vida e busca deixar claro que seu relacionamento com João Marcos era muito importante para ele e também para o reino de Deus. Se for o seu caso, caminhe na direção da reconciliação e do perdão, a exemplo de Jesus, que no momento de angústia, de muita aflição, por saber que ele ia ser pendurado na cruz, ele ainda chamou Judas de amigo. No alto da cruz, Jesus ofereceu perdão. Ao ressuscitar, Jesus foi atrás de Pedro, um amigo que havia se excluído da equipe, e lhe deu a responsabilidade de apacentar suas ovelhas. Sem dúvida, a rotina excessiva pode minar as forças da pessoa, levar ao cansaço, faz a vida perder a graça e produz um estresse insuportável. A rotina excessiva aliena as pessoas, levando-as ao risco de valorizar mais a rotina do que a própria vida. Por isso, ela deve ser combatida com fé, coragem e convicção. A rotina excessiva enfraquece os relacionamentos, fortalece o individualismo e promove solidão. Deus não criou o ser humano para viver isolado, para viver em solidão. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde das rotinas excessivas, do ativismo e da estagnação espiritual. Até o próximo encontro com um foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.